Olá, meu nome é Maurício Pérez e, dando sequência à playlist sobre recuperação de empresas, vamos abordar o desenvolvimento do plano de recuperação judicial. Essa é uma ferramenta essencial para a reestruturação de um negócio em crise e deve ser funcional não apenas para o processo. O advogado empresarial que atua no desenvolvimento de um plano de recuperação é um profissional muito especializado e, geralmente, vai coordenar uma equipe multidisciplinar nessa tarefa complexa. O plano deve se tornar o norte da empresa, o caminho que sua gestão vai querer seguir, não sendo simplesmente uma peça processual. Afinal, se sua empresa vai investir no desenvolvimento dele, quanto mais valor for gerado para ela, melhor, não é? Vamos ver muito plano de recuperação que, para dizer como a empresa vai sair da crise, simplesmente lista os incisos do artigo 50 da Lei 11.101 de 2005. Eu, pessoalmente, não acho que isso convence ninguém, pois uma empresa é algo dinâmico e complexo, sujeita a 1000 variáveis diferentes. Se você quer convencer os credores de que seus valores serão pagos, tem que ser capaz de explicar como e mostrar seu esforço para isso. Além disso, temos hoje a possibilidade de apresentação de plano alternativo de recuperação judicial. Isso quer dizer que, em certos processos, teremos mais de um plano concorrendo pela aprovação dos credores. Como resultado, o advogado que atua no desenvolvimento do plano de recuperação judicial precisa ser extremamente competente, pois ele se tornou mais central ainda no processo recuperacional. Por tudo isso, hoje vamos falar introdutoriamente sobre o tema, abordando o desenvolvimento e o contexto do plano de recuperação judicial em 5 tópicos. O que é? Convença a gestão e os credores. Preparação prévia. Empresa especializada e realidade. Afinal, o que é exatamente o plano de recuperação judicial? Ele é a base, o documento primordial da recuperação judicial, em volta do qual todo o processo orbitará. Deverá conter necessariamente 3 elementos: discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a serem empregados, bem como um resumo desses meios, demonstração de sua viabilidade econômica e laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, sendo necessariamente subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada. Vamos falar mais a fundo sobre esses elementos em outro vídeo. O propósito do tema de hoje é falar sobre a modelagem do projeto e sua preparação. O plano de recuperação judicial é, antes de qualquer coisa, um projeto financeiro completo para lidar com as difíceis circunstâncias em que o negócio se encontra. Os credores estão com seus recursos presos em um processo de recuperação e o plano precisa demonstrar que eles receberão seus valores. Antes de mais nada, o plano deve ser bem feito ao ponto de se tornar o norte da empresa. Ele traçará as estratégias a seguir e as metas de indicadores de desempenho, os KPIs, para manter à vista. Se ele, enquanto projeto que é, não vir uma referência para as metas da empresa, possivelmente não foi bem desenvolvido ou não tem um pé na realidade. Já li muito plano que coloca como meio de recuperação simplesmente os exemplos apontados nos incisos do artigo 50 da Lei 11.101 de 2005. Seja como for, copiar a lei não é uma estratégia de recuperação das mais convincentes. O credor já contrariado precisa que a recuperanda demonstre, por A mais B, que tem um plano sólido. Costumo dizer que não ter uma estratégia também é uma estratégia, só que não é uma particularmente boa.
O advogado empresarial que atua no direito falimentar e, principalmente, o que desenvolve plano de recuperação e análise de viabilidade, saberá o valor de um projeto bem elaborado. Ele será a diferença entre uma empresa que se recupera e uma que sofre uma tomada hostil ou que vem a falir. Pode também ser o responsável por desenvolver o plano alternativo, que é aprovado, independente do que a gestão da recuperanda achar. O fato é que o cenário da tomada hostil ficou ainda mais complexo com a Lei 14.112 de 2020. O plano precisa não apenas ser sólido, com um estudo financeiro perfeito, mas convincente, sendo firmemente ancorado nas expectativas e entendimentos da maioria dos credores. O escritório de advocacia especializado no desenvolvimento de plano de recuperação judicial quer chegar ao ponto em que convença a gestão da empresa recuperanda e os credores. Se a equipe só quer cumprir os requisitos processuais, provavelmente não vai realizar um trabalho que dê um norte para a empresa. Um bom gestor vai perceber isso quando botar as mãos no plano, e temos que pensar que alguns dos credores terão bons gestores. Por isso, sempre falo que se o plano de recuperação judicial não for funcional para a gestão da empresa recuperanda, provavelmente não será tão convincente para os credores. Às vezes, a solução mais eficiente não é uma que todos os profissionais da recuperanda querem adotar. A diretoria financeira pode concordar com o caminho apresentado pela equipe do desenvolvimento do plano de recuperação judicial. No entanto, o setor operacional pode não querer adotar essa alternativa. A equipe precisa entender as razões de cada setor da empresa, de forma a avaliar seus fundamentos, realizando as negociações internas que permitam uma solução sólida. O fato é que é difícil colocar todo mundo no mesmo barco e concessões provavelmente deverão ser feitas por todos os setores. Por isso, a primeira negociação dentro do processo ocorre entre a equipe especializada na confecção do plano e a gestão da recuperanda. Os consultores precisam conversar e alinhar caminhos viáveis com os setores da empresa, com foco em um caminho que seja o mais seguro possível. Tudo isso deve ocorrer dentro de expectativas que sejam aceitáveis pelos credores. A gestão tem que mostrar que realmente se importa com eles, cortando na carne se necessário for. Para alinhar com os credores, será essencial agendar reuniões, mantendo o diálogo em andamento e proporcionando o feedback requerido. Pense que os credores estão irritados, normalmente não confiam na empresa, que não pagou seus passivos, não gostam de processo judicial, a menos que sejam escritórios de advocacia, e querem o dinheiro para ontem. O foco da equipe especializada no desenvolvimento do plano de recuperação judicial é encaminhar a empresa para um futuro de sucesso, quitando os passivos e reorganizando a casa. A gestão deverá participar ativamente do desenvolvimento desse projeto de retomada, pois ninguém mais vai entender a realidade do que está acontecendo melhor do que ela. O plano deverá mostrar o caminho para tirar o negócio da crise e é importante que a gestão da recuperanda se veja capaz de realizá-lo. Se os gestores não acharem o projeto de retomada possível, os credores provavelmente também não acharão. Um ponto essencial a se entender no contexto do direito falimentar é a preparação prévia do plano de recuperação judicial. Ela começa idealmente antes mesmo do requerimento do processamento da recuperação judicial. Deve ser realizado nessa fase um mapeamento das dificuldades pelas quais a empresa passa e o desenho de uma solução para esse cenário. Primeiramente, o passivo, com seu quadro de credores, deverá ser cuidadosamente levantado. Em seguida, uma reflexão é importante.
Será que é possível um acordo para quitar essa ou aquela dívida antes de começar a recuperação judicial? Existem credores, como bancos, que costumam ser mais complicados que outros. Quando não dá para agradar a todos, pois nesse caso seria realizada uma recuperação extrajudicial, é importante traçar uma estratégia. Por outro lado, o advogado empresarial não quer assustar os credores, que podem sentir uma recuperação judicial se formando, partindo para o litígio. Outro passo é avaliar se é conveniente já trazer um investidor, para que, quando apresentado o plano de recuperação judicial, a opção do Deep Financing esteja na pauta. Com ela, por exemplo, o investidor aplicará o recurso com a condição do aceite do plano, tornando o procedimento mais rápido. Não deixe de ver nosso material sobre Deep Financing ou financiamento Deep. Enfim, gente, tudo é uma questão de estratégia, tendo por foco a manutenção da empresa e o pagamento dos credores. Qualquer perda de tempo é também uma perda de dinheiro para todas as partes envolvidas no caso. Além disso, quanto melhor e mais rápida a solução, mais difícil a ocorrência de uma tomada hostil da empresa em meio à recuperação judicial. Por outro lado, se a solução da empresa recuperanda for inadequada, essa é uma excelente oportunidade. Empresas eficientes poderão investir na busca por controle acionário através da apresentação de um plano alternativo de recuperação judicial. Com foco na retomada econômica, nada mais essencial que a contratação de uma empresa especializada em desenvolvimento de plano de recuperação judicial. Digo isso, pois existem muitas expertises diferentes na formatação de um bom trabalho, e, em geral, teremos um grupo de profissionais envolvidos. Além disso, certos setores da economia possuem dinâmicas muito específicas, e pode ser importante integrar consultores que conhecem determinado mercado há muitos anos. Teremos na confecção de um plano de recuperação judicial, a grosso modo, laudo econômico-financeiro, avaliação de ativos, análise do mercado com estudo sobre que tipos de atividades estão impulsionando as empresas da área, análise do cenário macroeconômico, com a previsão de índices ao longo dos anos, levantamento sobre os balanços, DREs e minúcias do fluxo de caixa, planejamento sobre meios que possam colocar a empresa de pé novamente, com explicações cuidadosas sobre as razões que levam a crer que essas estratégias são funcionais, organização de todos esses estudos, análises e meios de recuperação em um conjunto de premissas e uma demonstração de viabilidade, que ligue essas premissas a um resultado estimado. Tudo isso tem que ter uma coerência, que permita que o credor, mesmo aquele que não entende de finanças e gestão, possa compreender minimamente seu conteúdo. O plano de recuperação, por isso, precisa ser inclusivo, de modo a facilitar que o credor absorva seu conteúdo com maior facilidade. Nesse sentido, acredito que um vídeo facilite o entendimento, por ser um meio de comunicação extremamente utilizado atualmente, contando com elementos visuais que ajudam bastante. Uma coisa que parece besteira, mas que tenho que falar, é que a realidade tem que estar no plano de recuperação judicial. Ele é um documento de convencimento, pois sem os credores, a empresa não o homologa em juízo. Para isso, ele precisará abordar os problemas reais e indicar quais atitudes devem ser tomadas para resolver cada um deles, saindo da crise. Não tem mágica, mas existe sim estratégias que funcionam muito bem, quando executadas com competência. É semelhante a um projeto de investimento para a construção de um prédio, uma planta de energia ou uma nova fábrica, por exemplo. Se os cálculos financeiros e o raciocínio que fundamenta o projeto não fizerem sentido,
ninguém vai arriscar seu dinheiro. As verdades difíceis precisam ser ditas e os problemas enfrentados. Não adianta simplesmente enumerar os meios de recuperação judicial exemplificados no artigo 50 da Lei 11.101 de 2005 e dizer que vai usar esses meios, como já vi muitas vezes. É preciso ser verdadeiro e abordar os problemas e as alternativas possíveis que envolvem o cenário real de crise para o qual a empresa trouxe seus credores. Sem contextualizar o cenário e explicar com calma cada cálculo, não faz sentido para quem tenha boa base em gestão. O credor de uma recuperação judicial é como o investidor de um projeto de investimento, mas que foi levado para essa situação sem escolha. E podem ter certeza que os credores não estarão nem um pouco felizes. Quando eles percebem, a recuperação judicial começou e eles estão no meio de um complexo processo judicial, com um crédito na mão, esperando na fila. Por isso, ser claro, transparente e honesto é o ponto de partida para qualquer negociação em uma recuperação judicial. Qualquer meia-verdade ou pouca transparência vai ecoar no processo, aumentando o grau de desconfiança. As soluções do plano devem, se possível, dentro do cronograma do processo, ser fruto de um debate com os credores. Com esse simples procedimento, eles poderão entender suas razões, expressar suas indagações e, possivelmente, se alinhar com as decisões tomadas. No final das contas, o fato é que ninguém pode dar certeza de nada, pois depois da aprovação e homologação do plano, tudo pode acontecer. Uma recessão pode acabar com o mercado, uma guerra eclodir, uma nova pandemia, enfim. Por isso, o advogado empresarial especializado no desenvolvimento de um plano de recuperação sabe que a realidade tem que estar no centro do projeto. A empresa recuperanda precisa da confiança do credor, e essa confiança nasce na honestidade. Com essa realidade presente, um plano sólido poderá sim levar a empresa para fora da crise, rumo ao pagamento dos credores e um futuro de sucesso. Esse é o trabalho. Gostou desse vídeo sobre o desenvolvimento do plano de recuperação judicial? Compartilhe e comente o que achou. O artigo na íntegra você encontra em nosso blog, com referências e citações. O link estará abaixo na descrição. E não deixe de se inscrever no canal e clicar no sininho para ter acesso a outros temas e novos vídeos sobre o direito empresarial e a prática do escritório de advocacia empresarial. Obrigado!